Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo esta meditação sobre o livro dos Provérbios e dentro deste tesouro espiritual que é este livro, esta parte das Sagradas Escrituras, nós estamos meditando sobre, estamos na parte do prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós nos encontramos na seção que fala sobre os benefícios da sabedoria. Quais são os benefícios que a sabedoria proporciona para nós? E hoje, neste domingo, domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa, o domingo dentro da oitava da Páscoa, nós somos chamados a meditar Provérbios, capítulo 2, versículo 21. Olha o que a providência divina reservou para nós neste dia em que nós celebramos a misericórdia divina. Provérbios, capítulo 2, versículo 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Meu querido, minha querida, essas palavras do livro dos Provérbios inevitavelmente nos faz recordar a bem-aventurança de Jesus que fala a respeito daqueles que possuirão a terra. Há uma bem-aventurança de Jesus que promete, que traz como promessa o possuir a terra. A mesma promessa que traz aqui esse versículo 21 do capítulo 2 do livro dos Provérbios. Os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. Essas duas categorias de pessoas retas, as pessoas retas e as pessoas íntegras, são estas que habitarão a terra, são essas que permanecerão na terra. A bem-aventurança de Jesus fala a respeito do possuir a terra. Além de habitar, possuir a terra. Além de permanecer na terra, possuí-la, ter posse da terra. E qual é a categoria de pessoa que Jesus fala lá nas bem-aventuranças que irá possuir a terra? Em Mateus, capítulo 5, versículo 5 também, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos. São esses, aqueles que têm o coração voltado para a mansidão, voltado para a ternura, para o acolhimento. Aqueles que têm o coração harmonizado, pacificado. Aqueles cuja alma não se deixa abater, aqueles cuja alma não se deixa abater, não perde o ânimo em Deus. A mansidão. Aqueles que lidam com o seu próximo em espírito de caridade, em espírito de tolerância. Aqueles que lidam com o seu próximo suportando as suas falhas, suportando os seus erros, sem ser conivente, obviamente, mas suportando. Esses são os mansos. Aqui, portanto, nós podemos perceber que há uma ligação entre essa sabedoria falada aqui no livro dos Provérbios, a sabedoria que é expressa aqui no livro dos Provérbios, com a sabedoria que é expressa por Jesus no Evangelho segundo São Mateus. Os mansos são os retos, os mansos são os íntegros. Porque os retos são aqueles que fazem, que cumprem a lei, têm um procedimento
em relação a Deus, ao próximo e a si mesmos, um procedimento que está de acordo com a ética, que está de acordo com a moral. Não são moralistas no sentido pejorativo da palavra, mas são aqueles que têm um procedimento ético elevado, porque eles têm em vista que as relações vividas com Deus, com os seres humanos, devem ser relações que levem ao cumprimento da própria natureza humana, que devem à finalidade última da vida humana. Os retos vivem deste modo. Os íntegros são aqueles que também, no campo da ética, no campo da moral, empenham todo o seu ser para corresponder àquilo que é bom, àquilo que é o bem, àquilo que é correto. Os íntegros, eles não buscam viver de forma amoral em uma dimensão da sua vida e a esquece de viver em outra dimensão. Todo o seu ser é uma busca por uma coerência. É uma busca por corresponder com todo o seu ser, em todas as suas atitudes, à ética que ele crê, à ética que ele prega. E, obviamente, aqui nós estamos falando de uma ética cristã, uma ética pautada, a ética que é pautada na vontade de Deus, a ética que tem em vista a realização do ser humano, enquanto ser humano querido, sonhado, plasmado por Deus. Entendamos, meus queridos, os mansos possuirão a terra, os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão na terra. O que isso tem a ver com a festa da misericórdia que hoje nós celebramos? A misericórdia do Senhor que se derrama sobre nós, perdão, que cuida de nós, que se revela para nós. A misericórdia com a qual Deus quer inundar a humanidade, com a qual Deus quer inundar os seus servos, os seus filhos. A misericórdia que é a mola mestra da ação de Deus. A misericórdia que foi tão lembrada pelo Papa Francisco para nós. Ele recordou tanto da misericórdia divina para nós. Essa misericórdia que neste momento estamos clamando para que possa guiar o conclave, para que possa também inundar o novo eleito, que já está no coração de Deus, o novo Papa, que já está no coração de Deus. O que tem a ver este versículo com a festa da misericórdia? Ora, os mansos, os íntegros, os retos são misericordiosos. Não há incoerência em buscar ser justo, buscar corresponder às normas daquilo que é reto, daquilo que é moralmente aceito, daquilo que corresponde à vontade de Deus e ser misericordioso. A misericórdia de Deus abraça toda criatura, abraça o pecador. A misericórdia de Deus não aprova o pecado, mas a misericórdia de Deus é que moveu o Senhor para salvar o pecador, para abrir as portas do céu para o pecador. A respeito da bem-aventurança sobre os mansos que possuirão a terra, eu gostaria de ler alguns trechos da reflexão do Papa Bento XVI, que também já partiu para a eternidade, a respeito desta bem-aventurança, que é a terceira bem-aventurança do Evangelho de Mateus. Também gostaria de trazer algumas reflexões do Papa Francisco. No seu livro Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI fala o seguinte: não devemos perder de vista que a promessa da terra, lembremos, a bem-aventurança fala, os mansos possuirão a terra. A
promessa da terra vai claramente mais além do que um simples pensamento de posse sobre um pedaço de terra ou de um território nacional, como é próprio de cada povo. Na luta pela libertação de Israel para a saída do Egito está em primeiro lugar o direito à liberdade de adoração, do autêntico serviço divino. E a promessa da terra tem no decorrer da história sempre mais claramente o sentido de que a terra será dada de modo que aí esteja um lugar de obediência, para que haja aí um lugar aberto para Deus e assim a terra seja liberta do horror da idolatria. Nessas palavras sábias do Papa Bento XVI, explicando para nós a bem-aventurança sobre os mansos que possuirão a terra, ele está dizendo para nós que, portanto, os mansos possuirão a terra por quê? Porque os mansos são aqueles que reconhecem que a terra, qualquer pedaço de terra, o lugar onde nós pisamos, onde nós estamos, onde nós nos encontramos, é sempre o lugar de adorar a Deus, de encontrar a Deus, é sempre o lugar de obediência. Este lugar deve ser, portanto, sacralizado deste modo. Então o manso possuirá a terra por quê? Porque ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não está preso a um lugar para adorar a Deus. Ele está totalmente entregue a Deus e o seu desejo é se unir a Deus. O manso traz consigo o desejo de se unir a Deus. O manso, o reto, o íntegro, a sua integridade. Quanto mais ele se une a Deus, mais íntegro ele é. Mais ele se encontra completo. Mais ele é pleno. Prossegue também Bento XVI. Nós estamos aqui nas páginas 85 e 86. A página 87 também do livro Jesus de Nazaré, de Bento XVI. Ele fala o seguinte: naturalmente que é possível também descobrir neste jogo entre mansidão e promessa da terra, antes de mais nada, uma sabedoria muito comum da história. Os invasores vêm e vão. Permanecem os simples, os humildes, que cultivam a terra e que continuam a semear e a colher entre dores e alegrias. Os humildes, os simples, são também, de um ponto de vista simplesmente histórico, mais persistentes do que os que exercem violência. Quem permanece? Quem fica? Quem é humilde? Quem é simples? Quem é manso? O violento, o conquistador, ele não permanece. No final das contas, ele não possui a terra. É sempre assim, meus queridos. Os perseguidos, por exemplo, são eles que conquistam os lugares. Já dizia Tertuliano que o sangue dos mártires é sementeira de novos cristãos. Quanto mais perseguiam o cristianismo, mais o cristianismo crescia, mais possuía, entre aspas, o Império Romano. É isso. Quanto mais perseguiam os discípulos do Senhor, mais eles se multiplicavam. Quem é persistente, quem é perseverante? O manso, o humilde. O conquistador se enjoa rapidamente da terra. Aquele que vem para conquistar, aquele que vem para explorar, ele não permanece. Quem permanece é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que se reconhece como parte da terra, daquele lugar. Observem que a palavra de Deus está dizendo que, para ser sábios, nós precisamos ser retos, íntegros, mansos. E a própria sabedoria nos torna assim. Vamos às reflexões do Papa Francisco, que recentemente partiu para a casa do Pai, fez a sua Páscoa. Na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, ele fala, comentando sobre esta bem-aventurança. Assim diz Francisco, lá no número... Eu vou ler o número 72. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores,
podemos dar-lhes uma mão e evitamos gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. O que Francisco está dizendo aqui para nós? Que os mansos conquistam a terra, por quê? Vocês podem prestar atenção. Quem é manso? O ambiente onde ele frequenta, o ambiente onde ele mora, onde ele trabalha, essa pessoa conquista as pessoas que estão nesse ambiente. O intolerante, o arrogante, os que vivem constantemente em estado de tensão com os outros, eles vivem cansados, exaustos, eles vivem saturados e as pessoas os evitam. Já os mansos, aqueles que não olham com olhar de superioridade, aqueles que estendem a mão aos outros, eles são amados, são queridos, são desejados. Podem prestar atenção que é assim. As pessoas gostam de estar ao lado delas. As pessoas querem estar com elas. As pessoas se sentem bem em estar com elas. E o número 74 desta exortação, o Papa Francisco dizia assim para nós: a mansidão é outra expressão da pobreza interior, de quem deposita sua confiança apenas em Deus. Aqui nós recordamos as palavras de Bento XVI. Francisco prossegue: de fato, na Bíblia, usa-se muitas vezes a mesma palavra anavim para se referir aos pobres e aos mansos. Alguém poderia objetar: mas se eu for assim manso, pensarão que sou insensato, estúpido ou frágil. Quantas pessoas têm medo disso, né? Para falar a verdade, quantas vezes nós mesmos pensamos equivocadamente deste modo? É o nosso modo humano de pensar. Mas se eu for manso, as pessoas vão se aproveitar de mim, as pessoas vão me chutar, as pessoas vão... Enfim, elas vão fazer de mim, como nós falamos no popular, gato e sapato. Talvez seja assim, mas deixemos que os outros pensem isso. É melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações. Os mansos possuirão a terra, isto é, verão as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, esperam no Senhor, e aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e gozarão de imensa paz. Fazendo referência aqui o Papa Francisco ao Salmo 36, 37. Ao mesmo tempo, o Senhor confia neles. Aqueles por quem eu olho são o pobre, o de espírito abatido, o que treme diante de minha palavra. Reagir com humilde mansidão, isto é santidade, dizia Francisco. Os mansos veem as promessas de Deus se cumprindo. Eles creem nas promessas de Deus, eles suportam, inclusive, a ingratidão das pessoas, eles suportam, inclusive, que as pessoas os tratem, talvez até do modo como eles não merecem ser tratados. Mas eles unem essa dor ao sofrimento de Cristo. Eles acreditam e eles sabem, eles veem, eles tocam, eles apalpam a realização da promessa de Deus. Meus irmãos, queramos ser sábios, queramos ser retos, queramos ser íntegros, queramos ser mansos. Queiramos. Porque Deus tem reservado o seu reino para nós. Já possuímos a terra durante esta vida e possuiremos a vida eterna, a terra prometida, a Jerusalém celeste, quando partirmos desta vida e formos para a eternidade. Cremos que tanto Francisco como Bento XVI já se encontram na posse desta terra. E é para lá que nós queremos caminhar, para junto com eles, com todos os santos e santas de Deus, com todos os anjos, com a Virgem Maria, adorarmos a Deus. Porque somente os de coração manso possuirão a terra e possuirão a terra prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.